Olá pessoal, aqui é a professora Andreia e hoje eu vou fazer com vocês um resumo sobre os tópicos teóricos da aula 3 de eletromagnetismo. O título da aula é Densidade de fluxo elétrico, Lei de Gauss e divergência. Esse resumo não substitui a leitura do livro e da apostila teórica de eletromag. Na verdade, assistir essa videoaula é a última etapa do seu estudo. Ela serve para você tirar alguma dúvida que ainda tenha restado e também para você perceber se conseguiu entender a teoria da aula como um todo ou se tem alguma coisa que ainda precisa de uma atenção e um estudo maior. Bom, vamos começar falando sobre o fluxo elétrico. É sempre interessante relembrar o experimento de Faraday. O que ele fez? Nós consideramos aqui, olhando essa figura, uma esfera de raio menor, R igual a A, que ela está carregada com uma carga positiva de um valor qualquer Q. Nós temos uma esfera de raio maior, R igual a B, que envolve a esfera menor. Todas as duas esferas, elas são condutoras metálicas e no espaço entre as duas esferas, existe um material isolante ou um material dielétrico, Nós sabemos que isolante e dielétrico são termos sinônimos. O que Faraday observou? Ele observou que ao aproximar então essa esfera maior, da esfera menor, ao envolver a esfera menor com a esfera maior, surge na esfera maior uma carga que tem o mesmo valor da carga da esfera menor, ou seja, tem o valor Q, só que com o sinal oposto àquele sinal que a esfera menor estava carregada. Então, se a esfera menor estava carregada com mais Q, surge na esfera maior uma carga menos Q. Faraday, a partir disso, ele concluiu que existe, um fluxo elétrico que estabelece, que permite a interação entre essas duas esferas, que permite que a esfera maior se carregue com uma carga de mesmo valor e sinal oposto à carga que está na esfera menor. Esse princípio, de carregamento, de eletrização, nós conhecemos como eletrização por indução, Então, não há contato entre as duas esferas, só que uma exerce influência na outra, de forma que a esfera maior consegue se carregar, Desde que seja conectada a ela aí um fio ligado à terra, Relembrando, então, o princípio de eletrização por indução. Bom, mas qual que é a conclusão, então, principal de Faraday sobre isso? Um corpo com uma determinada quantidade de carga elétrica é capaz de induzir a mesma quantidade de carga com polaridade oposta em um segundo corpo. Isso acontece de forma independente do meio que o separa. Então, essa interação, entre essas duas esferas, ela só existe porque existe um fluxo elétrico do primeiro corpo para o segundo corpo. Então, é dessa maneira que nós inicialmente definimos essa interação, por meio do fluxo elétrico. O fluxo elétrico, ele é representado por essa letrinha grega, e nós podemos dizer que ele é igual ao valor da carga Q, Porque a esfera maior, de raio maior, ela se eletrizou justamente com a mesma quantidade de carga que nós temos na esfera menor, com a polaridade oposta. Vamos imaginar agora um fluxo elétrico em uma caixa fechada que apresenta uma carga em seu interior. Então, olhando a figura aí, nós temos uma esfera, uma carguinha, dentro de uma caixa de formato de um paralelepípedo. Bom, qual que é o fluxo elétrico total que sai da caixa? O fluxo elétrico total que sai da caixa é igual ao valor
da carga que está dentro da caixa, né? Então, a unidade de fluxo elétrico é a mesma unidade de carga, que é Coulomb. Nessa segunda situação aqui, ao invés da esfera estar dentro da caixa, nós estamos considerando agora que a carga está de fora da caixa. Se ela está de fora da caixa, existe fluxo deixando a carga? Naturalmente existe. As linhas de fluxo estão passando pela caixa que está próxima à carga? Elas estão passando, sim. Só que toda linha de fluxo que sai da carga e entra na caixa, ela também sai da caixa, né? Não existe fluxo elétrico líquido dentro da caixa, porque agora a esfera está de fora dela. Então, toda linha de fluxo que nós imaginarmos, ela entra e sai da caixa. Então, o líquido dentro da caixa é zero, porque não existe carga mais dentro da caixa. Com base no que nós falamos a respeito de fluxo elétrico, nós vamos definir agora a densidade de fluxo elétrico. Essa grandeza é uma grandeza vetorial, é um vetor. Então, nós definimos a densidade de fluxo elétrico, nós usamos a letrinha D para representar essa grandeza, e nós definimos ela como sendo a razão entre o fluxo elétrico e a área da superfície na qual se calcula o fluxo elétrico. Já que o fluxo elétrico é uma grandeza vetorial, vamos falar primeiro sobre o módulo desse vetor, depois nós falamos sobre direção e sentido dele. Qual que é o módulo, então? Conforme nós lemos aqui, é dado pela razão, ou seja, pela divisão entre o fluxo elétrico que atravessa uma superfície e a área dessa superfície. Então, olha só, se a gente considerar o fluxo elétrico D nessa região dessa esfera que tem raio igual a A, quem que vai ser a densidade de fluxo elétrico? Por enquanto, só o módulo. Vai ser o fluxo total que atravessa essa superfície dividido pela área da superfície. Então, se ela tem uma carga Q, nós vamos colocar o vetor D, né, o módulo do vetor D, como sendo a carga Q dividido por 4π vezes A ao quadrado. Lembrando que a área da superfície esférica é dada por 4π vezes o raio dela ao quadrado, né? Então, se nós estamos considerando essa esfera de raio igual a A, fica 4π vezes A ao quadrado. Qual que é a unidade dessa grandeza, densidade de fluxo elétrico? Nós não falamos que é a razão entre fluxo elétrico por área. Qual que é a unidade de fluxo elétrico? Fluxo elétrico tem a mesma unidade de carga, que é Coulomb, e a unidade de área, metro quadrado. Por isso que a unidade de D é Coulomb por metro quadrado. E se nós pensarmos em D para a região, para a esfera, que tem raio R igual a B? Mesma coisa, nós temos a carga total na superfície dessa esfera, que vai ser o próprio Q, dividido agora por 4πb ao quadrado, Coulomb por metro quadrado. E se nós imaginarmos uma esfera genérica qualquer, de raio R genérico, nós podemos falar que a densidade de fluxo elétrico é Q dividido por 4πr ao quadrado, Coulomb por metro quadrado. Bom, então falando sobre o vetor D de uma forma mais completa, dando para ele também direção e sentido, nós podemos dizer o seguinte: a direção de D em um ponto é a direção das linhas de fluxo naquele ponto. E sua magnitude é dada pelo número de linhas de fluxo que cruzam a superfície normal a elas, dividido pela área da superfície. Então, agora, nós temos essa informação que a direção de D é a própria direção das linhas de fluxo naquele ponto. Se nós considerarmos, então, uma carguinha pontual
de valor aqui Q, igual está mostrado no desenho, e nós pensarmos em coordenadas esféricas, nós sabemos que as linhas, né, de campo elétrico, de fluxo elétrico, têm direção radial com relação a essa carga. Eles estão todos na direção de AR. Então, quem que vai ser o D para essa carga pontual? Vai ser Q dividido por 4πr ao quadrado na direção de AR, do vetor unitário de coordenadas esféricas AR. Bom, então, se eu quiser descobrir o vetor densidade de fluxo elétrico para um ponto qualquer que tem um R genérico, nós usamos essa fórmula. Nós temos fluxo, né, que é numericamente igual a carga dividido pela área dessa superfície que nós estamos considerando, na direção das linhas, das próprias linhas de fluxo elétrico. Lembrando do que nós já conhecemos a respeito do campo elétrico gerado por uma carga pontual, também escrito aqui em termos de coordenadas esféricas, nós temos que o campo elétrico é Q dividido por 4π ε0r ao quadrado AR. Isso aqui nós aprendemos desde a aula 2. Então, nós conseguimos estabelecer uma relação entre o D, o vetor densidade de fluxo elétrico, e o E, que é o vetor campo elétrico. O que diferencia essas duas fórmulas? A única coisa que diferencia é que na fórmula de E, nós temos o ε0, né? Que é a constante de permissividade dielétrica do meio. No caso, como tem zero, como é ε0, nós estamos falando do vácuo, né? Que é numericamente próximo da permissividade do ar. Então, a única coisa que difere essas duas fórmulas é isso. Se eu quiser escrever, então, uma relação entre D e E, com certeza eu posso dizer que D é igual a ε0 vezes E. Imagina se você pegar o E e multiplicar aqui em cima por ε0, corta ε0 em cima e embaixo, e aí a gente obtém o vetor D. Então, D é ε0 vezes E. Então, conforme nós já dissemos, para a carga pontual, nós temos essa formulação para a densidade de fluxo elétrico. Agora, nós sabemos que existem outras distribuições de cargas. Não é apenas carga pontual, né, que nós lidamos com os nossos problemas físicos. Então, para o caso de uma linha carregada, nós sabemos que podemos calcular a carga total distribuída ao longo dessa linha por meio de uma integral de linha, que é igual à integral de linha de ρL dl. Lembrando que o ρL é a densidade linear de cargas. Por outro lado, se eu tiver agora uma superfície de 2 dimensões carregada, nós usamos o ρS agora, né? Que é a densidade superficial de cargas. Então, para eu obter a carga total distribuída ao longo dessa superfície, nós fazemos uma integral, né, ao longo dessa superfície de ρS ds. Essa integral em ds, ela vai virar uma integral dupla, né, na hora de poder calcular. Agora, se nós tivermos uma superfície tridimensional carregada, nós escrevemos esse carregamento em função do ρV, que é a densidade volumétrica de cargas. E se nós quisermos calcular a carga total contida dentro dessa superfície aí tridimensional, nós fazemos uma integral de volume de ρV dV, né? Então, essa integral aqui vai se transformar numa integral tripla. Bom, usando então a fórmula que nós obtivemos para a D para o caso da carga pontual e expandindo a ideia da densidade de fluxo para outras distribuições de cargas, o que nós podemos escrever? Nós podemos escrever a fórmula de D para essas outras distribuições. Então, por exemplo, para o caso da linha, a fórmula é bem parecida com a fórmula da carga pontual. Qual que é a única diferença?
Aqui no numerador, ao invés de escrever Q, eu substituo por essa integral de linha de ρL dL. Mesma coisa aqui para o caso da superfície. No numerador, nós substituímos pela integral agora de superfície de ρS ds. E aqui, para o caso da superfície tridimensional fechada, nós podemos substituir Q por uma integral de volume de ρV dV. Então, assim, nós expandimos o conceito de densidade de fluxo para outras distribuições de cargas que não são pontuais. Vamos falar sobre o fluxo elétrico que passa através de superfícies abertas. Primeiro, nós vamos entender esse conceito em superfícies abertas, depois nós vamos expandir o raciocínio para superfícies fechadas. Então, vamos considerar uma região onde existe um campo elétrico uniforme que está representado por essas linhas, né? Essas setinhas vermelhas aí na figura. Agora, nós vamos colocar uma superfície aberta nessa região e as linhas de campo elétrico vão atravessar essa superfície aberta. Para isso, ao invés de imaginar essa superfície como um todo, vamos imaginar pequenos elementos diferenciais de área dela, que são representados aí nessa figura por esses pequenos retângulos, né, que nós vamos fazendo ao longo de toda a superfície. Então, vamos considerar esses elementos diferenciais de área. Bom, aqui nessa outra figura, focando então nesse elemento diferencial de área aqui, o que nós observamos? Nós observamos nesse ponto o vetor campo elétrico, E, representado aqui em vermelho, e nós temos o vetor que indica o dA, né? O vetor que indica o diferencial de área, que ele é sempre perpendicular a esse elemento diferencial dA da superfície. Bom, para eu encontrar então o fluxo elétrico que passa através desse elemento diferencial de área, eu tenho que imaginar que eu faço como se fosse a projeção do vetor campo elétrico na direção e sentido do vetor dA. Como que eu faço isso, então? Eu vou precisar do ângulo, né, θ representado aí, formado entre esses dois vetores. Então, eu posso imaginar assim, como eu estou falando de encontrar a projeção do vetor E sobre o vetor dA, nós podemos imaginar na operação de produto escalar, onde eu preciso do módulo do vetor E vezes o módulo do vetor dA vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Isso eu faço, então, para obter o fluxo elétrico que passa através desse pequeno elemento diferencial de área. Se nós expandirmos essa análise para toda a superfície, né, fazendo a integral da superfície inteira, nós temos condição de calcular o fluxo elétrico total que passa por essa superfície. Vamos pensar sobre o fluxo elétrico que atravessa superfícies em 3 diferentes configurações, conforme mostra aí a figura. Bom, como nós dissemos, o fluxo elétrico, ele depende da projeção do vetor campo elétrico na direção e sentido do vetor dA, que nós sabemos que é sempre um vetor que é normal ao elemento diferencial de área analisado. Então, nesses casos aqui, o que nós concluímos? Vai ter uma situação de fluxo máximo, que atravessa a superfície, vai ter uma situação de fluxo mínimo e vai ter uma situação de fluxo intermediário. Vamos analisar qual que é a situação de fluxo máximo. Olha só, primeiro, a figura mais à esquerda, onde a superfície está na vertical. Nesse caso, qualquer dA que nós imaginarmos aqui, qualquer elemento diferencial de área, vai ter o seu vetor dA na mesma direção e no mesmo sentido que o vetor E.
O vetor E está representado aí por essa seta pontilhada vermelha e o vetor dA por essa seta pontilhada preta. Então, como o E tem a mesma direção e sentido do dA, nesse caso, o ângulo que os dois formam entre eles é zero. E o valor do produto escalar entre esses dois vetores é máximo, né? Uma vez que cosseno de zero é 1. Então, nós dissemos que nessa primeira situação existe o máximo fluxo possível atravessando a superfície. Agora, por outro lado, a última figura, aquela que está mais à direita da tela, ela apresenta a situação em que a superfície está na horizontal. Então, nesse caso, quando nós imaginamos um dA qualquer aí, nós percebemos que o sentido, né, a direção e sentido do vetor campo elétrico forma 90 graus com o vetor dA. O vetor dA sempre ele é perpendicular à superfície, então nesse caso aqui, forma-se um ângulo de 90 graus entre esses dois vetores. E nós sabemos que o produto escalar, quando nós temos dois vetores que formam 90 graus entre eles, é zero, né? Porque cosseno de 90 é zero. Então, nessa situação, nós temos o fluxo mínimo, né? Fluxo nulo atravessando essa superfície. Agora, para a região intermediária, nós temos, na figura intermediária, né, nós temos um fluxo que é intermediário, né, não é nem o máximo e nem nulo. Aí vai depender desse ângulo aqui, θ, né, formado entre o vetor E o vetor dA. Expandindo esse raciocínio agora para superfícies fechadas, nós vamos ter que fazer a mesma análise. Então, nós vamos ter que imaginar pequenos elementos diferenciais de área, né? Vamos imaginar que dividimos essa superfície fechada em pequenos elementos diferenciais de área, e sempre o vetor dA, ele é um vetor normal a esse elemento diferencial de área, e ele sempre aponta para fora da superfície. Por definição, dA é normal e aponta para fora da superfície. Então, em cada um desses pontinhos, né, desses elementos diferenciais, nós fazemos a análise de E dA. Como eu disse, é como se nós fizéssemos a projeção do vetor campo elétrico na direção e sentido do vetor dA. A partir das observações que nós fizemos até agora, nós podemos caminhar então para a definição da lei de Gauss. Em termos físicos, ela diz o seguinte: o fluxo elétrico atravessando qualquer superfície fechada é igual à carga total contida nessa superfície. Então, qualquer tipo, qualquer formato de superfície fechada que nós imaginarmos que está envolvendo uma região, uma carga qualquer, se nós encontrarmos o fluxo elétrico total que atravessa essa superfície, nós conseguimos calcular a carga contida no interior dela. Vamos pensar na lei de Gauss agora em termos matemáticos. Então, olhando essa figura aqui, nós temos uma determinada quantidade de carga Q no espaço e nós imaginamos essa superfície fechada azul que está envolvendo essa quantidade de carga. Essa figura eu tirei do livro do Wright. Bom, expandindo então aqui o raciocínio, considerando um ponto P qualquer que pertence a um elemento, né, diferencial de área, que eu chamei aqui de delta, né, S, uma variaçãozinha aí de área ao longo dessa superfície, nós temos o vetor aqui delta S. Como nós sabemos, é um vetor normal à superfície que aponta para fora dela. Bom, aqui nesse ponto P, nós temos o vetor D, o vetor densidade de fluxo elétrico. Se eu faço agora a projeção desse vetor aqui, que foi chamado de ds, na direção e sentido do vetor ΔS, eu obtenho o que está sendo chamado aqui de ds
normal, ou seja, é a componente do vetor ds que é normal a esse pequeno elemento diferencial de área que nós estamos considerando, quando nós fazemos a projeção de ds na direção do ΔS. Então, matematicamente, o que nós podemos escrever? Nós sabemos que a densidade de fluxo, na verdade, é fluxo dividido por área. Tomando isso em termos de elementos diferenciais, eu posso escrever que o elemento diferencial de fluxo que passa, que atravessa um elemento diferencial de área qualquer, vai ser a multiplicação do D normal vezes o ds, Que é essa componente de D que está na direção normal a esse elemento diferencial de área, conforme nós dissemos. Quem que é o D normal? O D normal nada mais é do que a projeção do D na direção normal. Então, ele depende do D vezes o cosseno do ângulo formado pelo vetor D e o vetor ds, No caso aqui da figura, foi chamado de delta, Delta S. Isso daqui é o conceito de quê? É o conceito de produto escalar, módulo de um vetor vezes o módulo de outro, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Então, para tornar isso válido para a superfície inteira, nós podemos integrar, essa expressão dos dois lados. Quando eu integro essa parte aqui da equação, quando eu integro o d fluxo, me dá fluxo total, que passa pela superfície fechada. O fluxo total que passa pela superfície fechada, nós sabemos que é a própria carga que está envolvida, por essa superfície fechada. E aqui, fazendo a integral de superfície do D escalar ds, que nada mais é que D, ds cosseno do ângulo que eles formam, nós temos a fórmula da lei de Gauss. Então, a integral de superfície de D escalar ds é igual à carga interna total envolvida por essa superfície. Então, com base nas informações que nós temos até agora, nós podemos estabelecer essas igualdades. Vamos ver se vocês concordam. Olha só, nós temos que a integral de superfície de D escalar ds para toda a superfície, isso tem que ser igual à carga total envolvida por essa superfície, que nós sabemos que também é igual ao fluxo, elétrico total que atravessa toda a superfície. Carga elétrica, caso lá dentro exista uma distribuição volumétrica de cargas, conforme mostra aqui nessa figura, conforme essa figura sugere, nós podemos também, se nós soubermos quanto que é o ρV dessa carga, nós podemos obter também pela integral de volume de ρV dV. Só para lembrar aqui, os elementos diferenciais de linha, superfície e volume nos três sistemas de coordenadas, nós já estudamos, lá no primeiro capítulo da disciplina. Então, está tabelado lá no capítulo número 1 nosso, lá da apostila teórica. Então, se nós precisarmos de DL, DS e DV em coordenadas cartesianas, cilíndricas ou esféricas, basta nós consultarmos essa tabela. Aplicações da lei de Gauss. Quando nós vamos pensar em aplicar a lei de Gauss, nós precisamos imaginar uma superfície envolvendo uma quantidade de carga que nós estamos, por exemplo, querendo descobrir. Qual que é a superfície que eu vou imaginar para envolver essa carga? Essa superfície que muitas vezes é imaginária, para poder envolver a carga. Essa superfície, teoricamente, ela pode ter qualquer formato, desde que ela seja fechada. Porém, é interessante, para facilitar o processo de resolução das integrais, de superfície, é interessante nós pensarmos em superfícies fechadas especiais, que têm algumas características que
facilitam a resolução do problema. Então, é nessas condições que nós pensamos em uma superfície que nós damos o nome de gaussiana, que é uma superfície que vai facilitar a aplicação da lei de Gauss. Qual que é a característica, né, principal de uma gaussiana? Tem 3 tópicos aqui que definem, né, uma gaussiana. Então, primeiro tópico, é uma superfície fechada. Logicamente, nós sabemos que tem que ser fechada, né, para poder envolver toda a carga. Segundo tópico, em cada um de seus pontos, em cada um dos pontos da gaussiana, dessa superfície, o vetor D, ele é tangencial ou ele é normal à superfície. Por quê? Nós não estamos fazendo um produto escalar na lei de Gauss de D escalar ds? Então, se o D ele é tangencial ou se ele é normal a ds, fica mais fácil da gente resolver essas contas, da gente resolver o problema, né? Por quê? Se o D for perpendicular a ds, significa que esse produto escalar vai zerar, porque entre eles existe um ângulo de 90, cosseno de 90 é zero. Agora, se o D for paralelo a ds, isso também facilita, porque aí o ângulo que eles formam entre eles é 0 graus. Cosseno de zero é 1. Então, o produto escalar de D escalar ds vai ser simplesmente a multiplicação do módulo desses dois vetores. Ainda temos um terceiro tópico que diz o seguinte: em todos os pontos em que D é paralelo a ds, que é esse último ponto aqui que nós acabamos de falar, a magnitude de D é constante. Se a magnitude de D é constante, vai facilitar a resolução da integral também, né? Porque D não varia nesses pontos e em que D é paralelo a ds, então o D acaba que pode sair também da integral, né? Facilitando a resolução. Então, para cada tipo de problema, vai existir uma gaussiana mais adequada, uma superfície mais adequada. Cabe a nós interpretarmos o problema e verificarmos qual que é o tipo de superfície que caracteriza a gaussiana e que satisfaz, né, esses 3 tópicos que nós acabamos de comentar. Vamos ver agora algumas aplicações da lei de Gauss. Primeiro caso aqui, vamos imaginar uma carguinha pontual qualquer, né, de valor Q, e uma gaussiana esférica ao redor dela. Por que eu vou escolher uma gaussiana esférica nesse caso para envolver uma carga pontual? Olha só aqui no desenho. Essa gaussiana esférica que está envolvendo a carga pontual, para qualquer elemento diferencial de área que eu imaginar ao longo dessa superfície fechada, eu tenho que o vetor E, ele está na direção de AR, né? Usando aí coordenadas esféricas. Nós sabemos que o E é radial à carga, ele está na direção de AR. Se o E está na direção de AR e o DA, que também é perpendicular, né? Que é normal a essa superfície DA, ele também está na direção de AR, o que eu tenho nessa condição? Usando essa gaussiana esférica, eu tenho que em todos os meus pontos dessa superfície, o E vai ser paralelo ao DA, né? Então, o ângulo que eles formam entre eles é 0 graus. Então, para qualquer ponto dessa superfície aqui, ó, que você imaginar, você olhar no desenho lá atrás, né? Aqui embaixo, sempre o vetor campo elétrico e, consequentemente, o vetor D, né? Ele vai estar paralelo ao nosso DA. Bom, então vamos tentar encontrar o campo elétrico devido a uma carga pontual localizada na origem usando a lei de Gauss. É bem verdade que nós já conhecemos a fórmula para calcular o campo elétrico devido a uma carga pontual. Nós estudamos isso no capítulo 2. Só que agora nós vamos obter aquela mesma fórmula que nós já conhecemos aplicando a lei de Gauss. É uma segunda possibilidade que eu vou mostrar para vocês agora.
Então, nós temos aí a carga pontual na origem, de um valor genérico aí Q, e nós vamos imaginar qual que é a gaussiana mais adequada para esse caso. Conforme nós acabamos de concluir na tela anterior, para esse caso, é mais interessante nós escolhermos uma gaussiana esférica, né? De um raio R qualquer, porque nesse caso, em qualquer ponto, em qualquer elemento diferencial de área que nós imaginarmos, nós sabemos que o campo elétrico E o vetor densidade de fluxo elétrico D são sempre paralelos ao vetor que indica o elemento diferencial de área I, dA. Bom, então, fazendo aí o desenvolvimento do nosso raciocínio, eu coloquei então uma gaussiana esférica centrada na origem e de raio R qualquer, conforme mostra a figura. Lembrando da lei de Gauss, nós sabemos que a carga interna envolvida por uma gaussiana é igual à integral de superfície de D escalar ds. Essa superfície fechada, que no caso é essa gaussiana esférica. Então, entendam que essa gaussiana não é uma superfície real que existe, nesse caso, no espaço. É uma superfície que nós estamos imaginando, que envolve a carga. Nós vamos aplicar essa integral de superfície nela, de D escalar ds, para poder encontrar a carga interna total que está dentro dessa superfície gaussiana. Então, primeiro, resolvendo essa lei de Gauss aqui, nós vamos obter o vetor D, que é o vetor densidade de fluxo elétrico. Depois que nós obtivermos o vetor D, aí nós usamos a relação entre D e E para poder obter o campo elétrico, né? Porque o problema está perguntando, na verdade, campo elétrico. Vamos lá, então? Olha só, o que nós temos aqui? Começando o nosso cálculo aqui na primeira linha, nós sabemos, pela gaussiana que escolhemos, que em todo ponto dela, o D é paralelo a ds. Então, esse produto escalar aqui do início, nós podemos transformar simplesmente num produto simples, já que os dois vetores são paralelos. Então, ficaria módulo de um vezes o módulo de outro, igual está aqui, vezes o cosseno de zero, que é 1. Por isso que sobrou só módulo de um vezes módulo do outro. Passando aqui para outra linha, o que nós fizemos? Eu tirei o D da integral. Por quê? Porque para todo ponto aqui dessa gaussiana que nós imaginamos, o D vale o mesmo valor. O D depende da distância da carga, né? E para todo ponto em torno dessa gaussiana aqui, que está nessa esfera de raio R, o D tem o mesmo módulo, né? O módulo de D é constante, porque o R é constante para essa superfície esférica. Então, por isso que eu pude tirar o D aqui, da integral. Bom, aí sobrou a integral de superfície de ds. Quem que é a área da superfície esférica? Nós sabemos que a área da superfície esférica é 4π vezes o raio dela ao quadrado. Então, nós obtivemos que é igual a D vezes 4πr ao quadrado. Quem que eu estou querendo obter? Não é o vetor D, o vetor densidade de fluxo elétrico? Então, isolando D, eu tenho Q dividido por 4πr ao quadrado, que é o mesmo que nós comentamos lá no início da aula, quando a gente aplicou a definição do D, né? Que era o quê? A carga total, o fluxo total que atravessa uma superfície, dividido pela área dessa superfície. Continuando, como nós sabemos que o D tem a mesma direção e sentido das linhas de fluxo elétrico, que também tem a mesma direção e sentido das linhas de campo elétrico, nós sabemos que ele está na direção de AR. Então, aqui está escrito o vetor D de forma completa, né? Na forma vetorial. Bom, se eu já obtive o D, como que a gente obtém o E agora? Nós sabemos que a relação entre D e E é dada pela constante de permissividade dielétrica do meio. D é igual a ε0 vezes E. Então, o nosso E vai ser D dividido por ε0. E é Q
dividido por 4πε0r², a r, que é a fórmula velha conhecida nossa para calcular campo elétrico devido a uma carga pontual. Nós obtivemos essa fórmula agora de uma maneira diferente, usando a lei de Gauss. Um segundo exemplo agora é como nós vamos obter o campo elétrico devido a uma linha infinita de carga localizada sobre o eixo Z. Essa dedução nós também já fizemos lá no capítulo 2, quando a gente encontrou uma fórmula que servia para a gente calcular campo elétrico devido a uma linha de carga infinita. Agora, nós vamos encontrar aquela mesma fórmula, só que aplicando a lei de Gauss. A primeira pergunta que nós devemos fazer é qual gaussiana usar, né? Nesse caso aqui, como nós temos uma linha carregada que está localizada sobre o eixo Z, e essa linha ela tem uma densidade linear de cargas igual a ρL, a gaussiana que nós podemos imaginar, pensando em todas aquelas características que a gaussiana deve ter, é uma gaussiana cilíndrica, de raio ρ qualquer e comprimento L qualquer. Dá uma olhada aqui. Quando a gente fizer aplicação da lei de Gauss, carga interna é igual a integral de superfície de D escalar ds. Como que vai ficar isso daqui? A carga interna, que é envolvida por esse cilindro, por essa superfície cilíndrica, ela vai ser dada por quê? Por ρL, que é a densidade linear de cargas, vezes o comprimento aqui, que é envolvido por esse cilindro, que é L, né? Se vocês lembrarem, a unidade de ρL é coulomb por metro. Se você multiplica coulomb por metro vezes o comprimento, né, metro, o resultado disso aqui é coulomb, ou seja, é a carga total que está sendo envolvida aí pela gaussiana na extensão dos limites desse cilindro. Então, a carga interna foi substituída por ρL vezes L. E agora, essa integral de superfície do cilindro? Essa integral da superfície fechada aí do cilindro, nós podemos desmembrar ela, escrever ela em função da soma, né, de três integrais duplas. Olha só, nós temos a integral aqui dupla, primeiro, do topo do cilindro, que seria essa superfície aqui, né? Desculpa, o topo tá aqui em cima. Então, nós vamos fazer a integral do topo aqui em cima. Nós temos a integral da base, que é essa superfície agora sim, aqui de baixo. E nós temos a integral da lateral do cilindro. Então, essa integral da superfície inteira cilíndrica pode ser substituída por essas três integrais duplas. Continuando o raciocínio agora, o que a gente sabe? O nosso campo elétrico, E, e o nosso vetor densidade de fluxo elétrico, D, nesse caso, eles têm direção em sentido de arro, né? Nós sabemos que o E e o D têm direção em sentido de arro. O que acontece com o topo e a base desse cilindro? Quando nós imaginarmos o produto escalar entre D, que está na direção de arro, e ds, que está na direção de AZ, para o caso do topo e da base, olha só, qual que é a direção de ds aqui no topo do cilindro? No topo do cilindro, o ds ele é sempre perpendicular, né, à superfície. Então, ele vai estar na direção de mais AZ. Então, quando nós, para o topo, nós fazemos D, que está na direção de arro, e escalar ds, que está na direção de AZ, esse produto escalar zera, porque esses dois vetores, eles vão ser perpendiculares entre eles, vão formar 90 graus entre eles. Mesma coisa acontece com a base. Qual que é o ds aqui da base? O ds da base, ele vai ter a direção e sentido de menos AZ, porque ele vai estar apontando para fora aqui, né, para baixo, na direção da base. Então, eu tenho o D, que está na direção de arro, e escalar o ds, que está na direção de AZ. Mais uma vez, arro e AZ são perpendiculares entre
entre eles, então eu zero essa integral da base e também do topo. Então, a única coisa que me sobra é a integral da lateral do cilindro. Bom, vamos então fazer essa integral. O que pode fazer? O que a gente pode fazer aqui? O d que estava dentro da integral, nós podemos colocar ele para fora. Por quê? Porque o d, para qualquer ponto nessa superfície cilíndrica aqui, que tem o mesmo ρ, esse d aqui vale uma mesma quantidade, porque o d depende só de ρ, né? Então, na lateral do nosso cilindro que tem um ρ constante, o d vai ser constante, por isso que o d pode sair para fora aqui. Beleza, agora sobrou a integral da lateral do cilindro. Qual que é a área da lateral do cilindro? Se nós imaginarmos essa lateral aqui aberta, nós iríamos obter uma figura na forma de um retângulo, né? Se a gente abrir a lateral do cilindro, a gente obtém um retângulo. Qual que é a área desse retângulo? Bom, essa parte aqui do retângulo vale L, que é a altura, né, do cilindro. Já essa parte aqui vale o comprimento desse círculo, que indica que, o comprimento dessa circunferência, né, que indica aqui a base e o topo do cilindro. Então, qual que é o comprimento dessa circunferência? O comprimento dela é 2πρ, né? Que o raio dele aqui é ρ. Então, isso daqui é o comprimento, né, da circunferência, 2πρ, no caso, que é o raio da circunferência. Então, por isso que eu substituí aqui, no lugar da integral de ds, por 2πρ L. Isso me dá a área da lateral do cilindro. Bom, isolando o D agora, que o D é quem nós queremos encontrar, fica ρL vezes L dividido por 2πρL. O que nós podemos fazer com L em cima e embaixo? Cortar, né? Ainda bem que nós cortamos, porque o D não tinha que depender dessa altura da gaussiana que nós escolhemos. A gaussiana foi uma gaussiana aleatória, de um L aleatório, né? Então, o D, ele tem que depender só de ρ. O D não pode ficar dependendo de L. Então, nós cortamos o D. Escrevendo ele na forma de um vetor, então, nós sabemos que ele tem direção em sentido de a ρ. Então, o D fica ρL dividido por 2πρ na direção de a ρ. Uma vez que nós temos o D, nós podemos escrever o E, que é aquilo que estava sendo perguntado aqui no começo do problema, né? O campo elétrico devido à linha infinita de cargas. Então, basta eu multiplicar o D por 1 sobre ε0 para poder obter o E. Então, essa daqui é a fórmula do campo elétrico para a linha infinita de cargas. Se vocês voltarem lá no capítulo 2, para ver a fórmula que nós obtivemos lá no capítulo 2, é exatamente a mesma, né? Nós só fizemos um raciocínio diferente agora, aplicando a lei de Gauss. Vamos falar agora sobre a aplicação da lei de Gauss em um elemento diferencial de volume. Vamos considerar a situação em que não existe, para o problema, uma gaussiana que tenha a simetria adequada para nós podermos aplicar a lei de Gauss, conforme nós acabamos de fazer nos exemplos anteriores. Então, para esse caso, vamos considerar, então, um vetor D, qualquer aqui escrito em coordenadas cartesianas, representado pelo valor aqui dx0 na direção de AX, mais dy0 na direção de AY, mais dz0 na direção de AZ. Nós vamos imaginar que em volta desse D, né, desse vetor D, nesse ponto qualquer aqui, existe um elemento diferencial de volume muito pequeno. Ele é tão pequeno de forma que a variação de D dentro dessa caixa, desse volume, é praticamente desprezível, né? Qualquer variação de D, nesse caso, nós consideramos que pode ser representada
pela expansão de D nos dois primeiros termos da série de Taylor. Então, na apostila, no livro, né, lá do Wright, existe o desenvolvimento que é feito considerando, né, essa aproximação para o elemento diferencial de volume no formato dessa caixa. Então, aplicando Q é igual à integral de superfície de D escalar ds, essa integral de superfície ela é escrita na forma da soma de 6 integrais duplas, né? Uma para cada face desse cubo. Quando nós fazemos esse desenvolvimento da aplicação da integral à superfície fechada, constituída pelas 6 faces, no final, chega-se a esse resultado. Então, eu não vou colocar o desenvolvimento aqui, né, porque ele é bastante detalhado. Isso daqui, como eu disse, é só um resumo da aula 3. Só que no final, a gente chega nessa expressão. O valor da carga Q envolvida, né, por essa superfície, ela é igual à derivada parcial de dx com relação a x, mais derivada parcial de dy com relação a y, mais derivada parcial de dz com relação a z, vezes o ΔV, esse elemento diferencial de volume. Ora, observando isso daqui, o que nós concluímos? Essa operação aqui, das derivadas parciais, é na matemática o que nós chamamos de divergência do vetor D. Essa divergência do vetor D, ela tem que ser igual a quê? Observa que nós estamos multiplicando alguma coisa pelo volume e está resultando para nós carga. Então, essa alguma coisa que nós estamos aqui multiplicando pelo volume, que é o divergente do vetor D, só pode ser o próprio ρV, porque nós sabemos que é ρV multiplicado por volume que me dá carga. Então, a partir desse desenvolvimento, nós chegamos nessa conclusão que a divergência do vetor D tem que ser igual à densidade volumétrica de cargas, igual a ρV. Então, conforme eu disse, nós definimos a divergência de um vetor D nessa forma, né, com as derivadas parciais, isso em coordenadas cartesianas. Qual que é o significado físico da divergência? A divergência de um vetor densidade de fluxo é a descarga de fluxo em uma pequena superfície fechada por unidade de volume à medida que o volume tende a zero. Então, o significado físico da divergência, ele está ligado com a ideia de descarga de fluxo em uma pequena unidade de volume à medida que esse volume tende a zero. Bom, então, matematicamente, nós temos que a divergência resulta em um número escalar e, fisicamente, nós dissemos que a divergência de um campo vetorial representa, para determinado volume ΔV, o comportamento como fonte ou sorvedouro, sumidouro, da grandeza vetorial. É o que nós falamos, né? Está relacionado à ideia de descarga desse fluxo nesse pequeno volume que nós estamos considerando. Então, se nós fazemos a divergência do vetor D, nós temos a seguinte análise. Aqui eu coloquei de forma geral, né, para um vetor A qualquer, mas no nosso caso, nós estamos fazendo a divergência do vetor D. Se nós fizermos uma divergência de um determinado vetor e essa divergência for positiva, for maior que zero, significa que esse volume que nós estamos analisando, ele funciona como uma fonte dessa grandeza vetorial. Então, voltando àquela ideia de descarga, né, do fluxo nessa região desse volume estudado, nesse caso, com a divergência maior que zero, significa que esse volume funciona como fonte, que a descarga está no sentido para fora, né, desse volume que nós estamos analisando. Agora, por outro lado, se a divergência
de um vetor A qualquer, ela é negativa, menor que zero, significa que esse volume funciona, né, como um sorvedouro da grandeza vetorial. Então, voltando à ideia da descarga lá do fluxo, nesse caso, o fluxo, né, ele tem a direção como que para dentro, entrando nesse elemento de volume que nós estamos analisando. Não é à toa, gente, que a divergência do vetor D é ρv. Então, pensa só, se a divergência, que é igual a ρv, for maior que zero, significa que nós temos uma carga ρv maior que zero. Carga positiva, vocês lembram que as linhas de campo elétrico, de fluxo elétrico, de D, sempre tendem a sair da carga? Então, por isso que essas linhas aqui estão para fora, né, desse volume considerado. Esse volume, ele funciona como fonte, né, dessa grandeza, fonte de fluxo elétrico, fonte de fluxo com o sentido aí para fora. Agora, para o outro lado, se a divergência do vetor D, que é o ρv, é menor que zero, significa que nós temos carga negativa, ρv negativo. Então, nesse caso, nós vamos funcionar como sorvedouro. Nós sabemos que as linhas de D, de campo elétrico, de densidade de fluxo elétrico, elas tendem, né, a sempre chegarem nas cargas negativas, né? Elas saem de cargas positivas e chegam em cargas negativas. Então, por isso que nesse caso, a gente tem como se fosse um sorvedouro das linhas de fluxo, né? As linhas de fluxo, elas tendem a chegar nessa região de volume analisada. Bom, voltando então à definição matemática de divergência, para coordenadas cartesianas, nós fazemos a soma, né, dessas derivadas parciais. Se nós chamarmos o vetor nabla como sendo esse vetor de derivadas parciais, né, derivada parcial com relação a x na direção de ax, derivada parcial com relação a y na direção de AY, e derivada parcial com relação a z na direção de AZ, chamando esse vetor de nabla, nós podemos representar a divergência de D como sendo o produto escalar entre o vetor nabla e o vetor D. Se nabla é um vetor e D é um vetor, quando nós fazemos o produto escalar entre dois vetores, nós sempre obtemos um número escalar. E esse número escalar representa o quê? Representa o nosso ρv, né? Que é a densidade volumétrica de cargas. Bom, esse ρv, então, observa aqui que ele vai ser dado pela somatória dessas três operações de derivadas parciais. O operador nabla, ele é bom lembrar que ele é definido apenas para coordenadas cartesianas. Como que nós fazemos a operação de divergência para outros sistemas de coordenadas? Nós temos também a opção de fazer a divergência para vetores que estão escritos em coordenadas cilíndricas e em coordenadas esféricas. Repare que o resultado do divergente de D sempre vai dar um escalar. Você vai somar aqui valores do resultado dessas contas sem vetor, só um número escalar. Presta atenção, porque nesse caso aqui é usada uma notação que vocês têm que entender como que essa notação está sendo representada. Então, olha só aqui para o cilíndrico, o primeiro caso aqui, nós temos 1 sobre ρ vezes a derivada parcial com relação a ρ de ρ vezes dρ. Quem que é esse dρ aqui? dρ é o número que está na direção de arro no vetor D. Então, se nós considerarmos aqui um vetor D qualquer escrito da seguinte forma, nós temos um número, que eu estou chamando aqui um número, né, uma expressão, na direção de arro. Então, o dρ, ele vai ser esse número, ou essa expressão, que está na direção de arro, mas aí depois nós temos o dφ na direção de Aφ, mais
o DZ na direção de AZ. Então, o DRO é aquela parte do vetor que está na direção de ARRO. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o DRO do seu vetor. Primeiro, a primeira coisa que vai fazer é multiplicar ela por ρ. Depois que fizer essa multiplicação, nós vamos derivar isso com relação a ρ, e o resultado da derivada, por fim, nós multiplicamos por 1 sobre ρ. Essa é a primeira parcela aí da divergência. Depois aqui, nós fazemos a derivada parcial do dφ com relação a φ e multiplica por 1 sobre ρ, e depois faz a derivada parcial do dz com relação a z. Para coordenadas esféricas, é o mesmo raciocínio. Vou só comentar aqui com vocês, por exemplo, esse primeiro procedimento aqui com relação ao dr. Então, o dr é o elemento do vetor d que está na direção de AR, né? Então, a primeira coisa a fazer é multiplicar ele por r ao quadrado. Depois que fizer essa multiplicação, aí o resultado disso é que nós vamos derivar com relação a r. Depois que tiver o resultado da derivada, por fim, multiplica por 1 sobre r ao quadrado. E assim nós fazemos a análise para todas as demais parcelas aí. No final, nós obtivemos, então, o valor da divergência de D, que é um número escalar, que é igual a ρV, que é a densidade volumétrica de cargas. Assim, nós definimos, então, a primeira equação de Maxwell. A primeira equação de Maxwell é justamente essa observação que nós fizemos, que a divergência do vetor densidade de fluxo elétrico é igual à densidade volumétrica de cargas. Essa é a primeira equação de Maxwell, escrita na forma pontual. A forma integral da primeira equação de Maxwell é a mesma informação, né? Só que escrita de uma forma diferente matematicamente. Então, nós temos lá da primeira lei de Gauss, que a integral de uma superfície fechada de d escalar ds é igual à carga interna envolvida por ela, que vai ser calculada como integral de volume de ρV dV. O teorema da divergência, ele é um teorema que nós usamos, então, para quê? Para relacionar uma integral de superfície com uma integral de volume. Fica bem fácil vocês entenderem a construção do teorema da divergência, olhando aqui a primeira equação de Maxwell escrita na forma integral e na forma pontual. Olha só aqui na escrita na forma integral. Nós temos que a integral de superfície de d escalar ds é a integral de volume de ρV dV. Mas quem que é ρV? ρV, nós não acabamos de dizer que é a divergência do vetor D? Então, eu posso jogar a divergência do vetor D no lugar do ρV. E aí, eu obtenho o teorema da divergência, ou seja, a integral da superfície fechada de D escalar ds é igual à integral de volume da divergência do vetor densidade de fluxo elétrico, dV. Então, definindo o teorema da divergência em termos físicos, nós podemos dizer que a integral da componente normal de qualquer campo vetorial sobre uma superfície fechada, isso é o quê? A primeira parte aqui da equação, né? É igual à integral da divergência desse campo vetorial através do volume limitado por essa superfície fechada. Essa é a segunda parte da equação. Então, esse é o teorema da divergência aplicado para o vetor densidade de fluxo elétrico. Por fim, para a gente poder concluir aqui todo o raciocínio realizado ao longo dessa aula, eu coloquei aqui o teorema da divergência, que nós acabamos de definir, relacionando aqui a integral da superfície fechada com a integral de volume dessa superfície, e coloquei essa figura aqui retirada também do livro do Wright. Então, vamos ver se a gente consegue entender esses dois tópicos que estão escritos aqui embaixo. Primeiro, o fluxo que diverge de uma célula infinitesimal entra ou converge para as células adjacentes.
a menos que estas contenham uma porção de superfície externa. Então, para esse caso aqui, analisando uma célula infinitesimal que está aqui no centro dessa superfície, todo o fluxo que diverge dela, que sai dessa célula infinitesimal, ele converge para uma próxima célula aqui dentro ainda dessa mesma superfície, né? Então, isso acontece, todo o fluxo que diverge de uma converge para outra célula adjacente, a menos que nós estejamos falando de uma célula infinitesimal que está numa porção de superfície externa. Por exemplo, essa célula infinitesimal aqui, né, dessa parte de cima, nem todo o fluxo que diverge dela vai para uma célula infinitesimal. Uma parte do fluxo que diverge dela vai sim para uma célula infinitesimal, só que uma parte do fluxo que diverge dela vai para fora da superfície, né? Então, segundo tópico aí, ó. Então, a divergência da densidade de fluxo através de um volume leva ao mesmo resultado que o determinado pelo fluxo líquido que atravessa a superfície fechada. Então, isso é óbvio, né? Porque se nós estamos tratando aqui dessas células que estão dentro na região interna aqui da superfície, o fluxo líquido, né, que atravessa essas células dentro da superfície acaba sendo zero, né? A divergência da densidade de fluxo através do volume leva ao mesmo resultado do que o fluxo líquido aqui, que sai à superfície fechada nessas células infinitesimais que estão aqui na borda, né, que contém uma porção de superfície externa dessa figura aí. Assim, concluindo então os conceitos que nós estudamos ao longo dessa aula, nós podemos dizer que a integral da superfície fechada da densidade de fluxo elétrico escalar ds é igual à carga interna total envolvida por essa superfície. Isso é a lei de Gauss. A carga interna total, né, envolvida por essa superfície, nós dissemos que ela é numericamente igual ao fluxo elétrico total que também atravessa essa superfície. Essa carga, né, que está dentro da superfície, se ela estiver distribuída na forma de uma densidade volumétrica, nós podemos calcular também como sendo a integral de volume do ρV, densidade volumétrica de cargas, dV. E o ρV, nós dissemos que é igual à divergência do vetor densidade de fluxo elétrico. Então, nós podemos também escrever que isso é igual à integral do volume da divergência do vetor d, dV. Bom, então o que eu tinha para dizer para vocês a respeito do resumo teórico da aula 3 era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou ainda alguma parte que não está clara, por favor, entrem em contato, participem dos chats, me enviem as dúvidas, que eu estou à disposição para ajudar vocês. E agora, apliquem esses conhecimentos na resolução de exercícios para ver se realmente vocês conseguiram compreender o conteúdo como um todo. Muito obrigada pela atenção e até mais!